Explicação do módulo de fornecedores. Ao entrarmos na gestão de fornecedores, é-nos apresentado o último fornecedor. Podemos percorrer os registros com as teclas de movimentação. Podemos pesquisar os fornecedores existentes e fazer duplo clique, ou então selecionar aqui qualquer parte do nome ou de outro dado. Ou então podemos também colocar aqui um texto, qualquer parte do nome, morada, que automaticamente ele identifica o fornecedor pretendido. Na gestão de fornecedores, ao estarmos no fornecedor desejado, podemos consultar as observações, as entradas, as contas correntes, manuais, as encomendas, fazer devoluções, requisições, fazer envelopes comerciais e, talvez a parte mais importante do programa, a entrada de documentos. É nesta entrada de documentos que damos entrada de novas faturas. Vamos a um exemplo. Ao entrar na entrada de documentos, é-nos apresentado as faturas desse fornecedor. Ao carregar a entrada de novo documento, eu digito, neste caso, o número da fatura do fornecedor, carrego no Enter, ele irá-me colocar a dizer que é a fatura número 6000. Note que poderá criar faturas, créditos, débitos, VDs, diversos, etc. E depois, de seguida, irá-me perguntar a data, os dias de pagamento, que neste caso não está na ficha do fornecedor selecionado. Vou pôr, neste caso, por exemplo, 60, a matrícula, se for logo para um determinado veículo, e vou digitando sempre Enter, esquecendo, neste caso, o rato. Ao digitar o código, neste caso, vou digitar Enter também, aqui porque a célula está aqui selecionada, eu vou digitar Enter e vou colocar o código do artigo. Chego aqui e meto, por exemplo, LAP, e ao pôr LAP, ele identifica-me que existe um artigo que é esta lâmpada. Eu vou digitar Enter e ele irá saber que é referente àquela lâmpada. Vou dizer o número de quantidade de lâmpadas que vou dar entrada, o valor líquido, o desconto que normalmente este fornecedor me dá e vou digitando sempre Enter. De seguida, ele irá para a segunda linha do artigo. Vou digitar novamente Enter e sempre o Enter e vou, neste caso, até criar uma nova lâmpada. Vou pôr, por exemplo, a LAP 3000, que ele vê que não existe. Ao digitar Enter aqui, ele irá dizer que esse artigo não existe, clico OK para criar. Ok, tenho aqui a lâmpada, o código, vou digitar a dizer que é uma lâmpada 13.000. Isto é só para exemplos. Pronto, ok. A partir daí ele pergunta-me a unidade, o preço de venda ao público, que eu nem vou colocar aqui nada, o estoque mínimo, se eu desejar colocar, o IVA, descontos e por aí diante que poderei dar aos clientes, o código de barras, que neste caso ele associa ao mesmo código, a família, que ele automaticamente pôs lâmpadas, o código do fornecedor e observações que até posso colocar deste artigo. E neste caso vou aqui fazer validar, ou então poderia dar sempre Enters até ele chegar a este estado de validar. De seguida irá dar artigo criado com sucesso, vou digitar Enter, vou dizer que adquiri 6 lâmpadas por um valor de 3 euros, com um desconto de 45% e até mais 2% faz de conta de pronto pagamento. Vou digitando sempre Enter e já está. E ele criou-me aquele artigo e a partir daqui coloquei os dados desta fatura. Esta fatura dá um valor de 14,81 €. Vou agora fechar o documento, fazer grava e sai, e o programa pergunta se eu desejo fechar este documento e dar movimentação do material. Vou dizer que sim, sim senhora, e neste caso é-nos apresentado um quadro de atualização de preços de venda ao público. Neste caso ele vê que esta lâmpada, o preço de custo está a 1,32, que foi a que eu adquiri agora. O artigo está colocado a preço de venda a 1,30 e o novo PVP ficaria a 2,20, que no fundo é o preço a que eu comprei esta lâmpada nesta fatura que introduzi.
A mesma coisa nesta situação. A lâmpada, que na ficha do artigo evidente que lá está 0, e que o meu preço de venda ao público seria 3. Eu poderia chegar aqui, pôr outro valor qualquer, por exemplo, por 4, ou uma coisa, outro valor, ou até podia dizer para ele não atualizar, fazendo aqui clique, pronto, ele tira o estado, e depois fazer o validar. Ok? Número de artigos atualizados. Portanto, neste caso, ele criou-me a fatura, que está, aliás, estão todas a pagamento. Esta não está fechada porque está ainda em branco. E, neste caso, o que é que eu poderia fazer? Poderia tirar uma listagem de faturas, de fornecedores, detalhados, as contas correntes, os saldos. Poderia tirar uma listagem de todos os fornecedores, ou uma listagem de documentos, uma listagem de entradas de material, uma análise da documentação dos fornecedores, etc. Ou então poderia fazer notas de pagamento. Por exemplo, vou fazer uma nota de pagamento, por exemplo, desta minha última fatura e faz conta da outra anterior. Neste caso, dei estas duas notas de pagamento e vou validar. Vou só colocar aqui dizer que foi o cheque que fez este pagamento número tantos e observações, qualquer coisa. E agora, neste caso, vou fazer validar. Pergunta-me se desejo validar a nota de pagamento, vou dizer que sim e primo OK para continuar. De seguida, é-me apresentada a nota de pagamento do programa. Cá está o cheque número tantos, o valor que foi, das faturas que liquidou e fez a nota de pagamento. Pois era só mandar imprimir. Cá está, estas duas faturas ficaram liquidadas. O valor agora em dívida por liquidar ficou em 172. E cá está os datas de pagamento e os cheques que foram. Eu depois poderia imprimir novamente esta nota de pagamento ou fazer listagens e por diante. Ora, neste caso, este fornecedor tem um saldo de 172,75. Indo aqui agora de seguida aos fornecedores, eu poderei consultar que esta lâmpada deu, e consultando aqui, por exemplo, as entradas da lâmpada de 12.500, deu aqui a entrada do fornecedor por este valor, a tal nossa fatura 6.000. Nesta lâmpada, outra lâmpada, portanto, também poderei consultar por aqui, movimentar os registros na ficha de artigos. Neste caso, ele diz-me que tenho 6 em stock, cá está, que são a minha entrada de material. E, basicamente, esta é a explicação do módulo de gestão de fornecedores.